Ken Humano morreu no início dessa tarde, ele que tinha sido internado, né? Ele tinha sido internado essa semana para fazer quimioterapia, foi internado na semana passada para fazer quimioterapia, acabou pegando uma pneumonia bacteriana nas últimas horas. A situação dele piorou, estava respirando com a ajuda de aparelhos num coma profundo. Ele estava internado no hospital da Universidade Federal de Uberlândia e ele tem uma doença, a doença que o matou chama-se linfóide aguda Filadélfia positivo, mas na verdade a doença que o matou foi as dezenas, não sei, mas as várias cirurgias que ele fez, colocação de hidrogel, produtos que ele tomava, quer dizer, esse coquetel para fazê-lo Ken Humano foi um coquetel da morte para um rapaz de 22 anos. E quem era amigo dele e que falava com ele volta e meia era o nosso Luiz Bate. O nosso Bate, inclusive na semana passada, conversou com o Ken Humano no momento em que ele já estava debilitado. E o nosso Bate está comigo no telefone e ele vai nos contar exatamente qual a conversa que ele teve. Diga lá, meu amigo. Oi, Marcelo, boa noite. O Celso era um menino carinhoso, sabe? Ele tinha uma gratidão muito grande por nós, pela Record, pela Fabiola Reiter em especial, por ter descoberto ele, por ter atendido a mensagem que ele enviou via internet, a gente acabou descobrindo no balanço. E era um menino que vira e mexe mandava mensagem, e quando ele teve essa doença, ele começou a me mandar mensagem frequentemente, contando como estava sendo o tratamento, dos dias de angústia, mas especialmente na semana passada eu senti ele muito otimista. Ele só falava no livro que ele queria escrever, que era a biografia, e também queria conhecer um pouco melhor pessoalmente Andrés Fracke, que ele tinha se convertido, então ele estava nessa expectativa. Portanto, ontem eu conversei com uma médica hematologista que cuida de leucemia, estava preocupado com o caso dele, e ela me disse, Marcelo, que realmente na carreira dela, ela tem anos de experiência, nunca viu uma pessoa com esse tipo de leucemia mesmo ter a cura total dessa doença. Ela disse que só o transplante poderia curar, mas que até chegar ao momento do transplante é uma batalha muito difícil, portanto, as chances são muito pequenas mesmo. Estou bem chateado com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou no momento em que ele se converteu, o que é isso que eu não entendi? Converteu o quê? Ele tinha se tornado evangélico. Tá. Depois das boas notícias dele com relação à cura, queria escrever o livro dele, e também exemplo da Andrés Fracke, que fez aquela série de procedimentos estéticos. Eu lembro até no dia, Marcelo, que ele me mandou uma mensagem, que ele começou a ver no espelho, ele tinha ido, acho que na praia, e várias manchas vermelhas, principalmente na região da coxa. E foi aí que chamou a atenção. Ele falou para a família dele, olha, você imagina que tudo isso que eu fiz é para terminar numa mesa de cirurgia de novo, para retirar tudo que eu coloquei no corpo. E quando ele chegou no médico, a febre estava muito alta, ele estava na expectativa e achava que era uma virose junto com o problema do hidrogel, e foi aí que o médico chegou e falou para ele, não, Celso, você não vai sair hoje do hospital não, a sua doença é muito grave. E naquele momento foi meio que uma sentença de morte, para quem entende um pouquinho de hematologia, dessa leucemia Filadélfia. E deixa eu te falar uma outra coisa. Você, nessas conversas com ele, você consegue me dizer os procedimentos que ele fez, desde que idade ele começou? Porque o sujeito só tem, tadinho, 22 anos de idade, né? Então, ele estava entrando por uma fase adulta há pouco tempo. Você chegou a conversar com ele, Bate, sobre as intervenções que ele fez, quando isso começou e mais, como essa ideia de Ken Humano apareceu na cabeça dele? Vamos começar com essa primeira. Como é que essa ideia de se transformar em Ken Humano, né, apareceu na cabeça? Porque pode o cara querer imitar lá tem uma cara parecida com um ator de Hollywood, com uma atriz de Hollywood, mas tem um rosto,
né, de um boneco que é namorado de uma boneca, a Barbie, isso daí, né, chama a atenção mais do que qualquer outra questão, porque a partir daí é um mergulho no desconhecido, é uma cirurgia atrás da outra, é um produto atrás da outra, né? Ele entra numa viagem narcisista, onde ele vai entrando nessa viagem, não para nunca, quase sempre para no cemitério. Então ele te contou o porquê ele resolveu fazer essa transformação e porquê fixação no quem humano? Marcelo, tudo começou pelo relato. Assim como ele, vários jovens abandonam o interior do Brasil e vêm para São Paulo para tentar ganhar a fama. Não é por essa falsa sensação de que, apesar de qualquer preço da fama, vai render dinheiro, vai render convites para festas, vai ter um status na sociedade. E a partir daí o que eu percebia é que o grande desejo dele não era ser especificamente um quem humano. Ele queria ser famoso. A partir daí ele pensou, um menino jovem, um menino muito humilde do interior, como é que ele poderia ganhar fama com isso? Ele acompanhava a história da Barbie e resolveu se transformar no quem. Ele achava que dessa maneira ele poderia chamar a atenção do Brasil pelos procedimentos estéticos. Mas tem um detalhe importante nisso, que é o que a mãe dele acabou falando assim que ele descobriu a doença. Tudo que ele nos contava, ele contou para mim e para a Fabíola sobre o estético que mexeu no nariz. Você pode perceber que o queixo dele ficou meio quadradinho, ele tem um buraco no queixo. A barriga dele, ele fez uma lipoação em massa, a segunda lipo, e colocou silicone no peito para, em vez de fazer a definição do corpo na academia, ele resolveu fazer essa definição do corpo numa mesa de cirurgia. Aí ele nos contava que o pai dele era dono de um frigorífico. Então ele queria passar uma imagem que era uma pessoa de muito dinheiro, então por isso ele tinha essas condições de fazer a cirurgia. Coisa que eu fui descobrir depois, na verdade, como toda profissão, você tem bons e maus médicos que se sujeitavam a dar esses procedimentos de graça para ele, esperando no futuro, quando ele tivesse uma certa repercussão, esses médicos fossem procurados por outras pessoas que pretendem mudar completamente o corpo. Então é a partir daí que surgiu esse desejo, né? E a gente foi descobrir depois que o pai não era dono de frigorífico, que nem todos os procedimentos foram feitos. A mãe dele mesmo deu um depoimento que deixou ele muito chateado, dizendo que ele sempre teve a fama de ser mentiroso na família. Então, desses procedimentos todos que ele dizia fazer, eu acredito que só metade ele acabou realmente completando. Eu queria fazer só uma retificação, porque eu disse que ele tinha 22 anos, ele tem 21, né? Então, não quer dizer nada, mas imagina, né, praticamente 5% da vida ali, nesse ano a mais que eu dei. Uma vida que terminou muito curta. Você me dizia, Abate, que na semana passada, mesmo depois de fazer uma traqueostomia, depois de encontrar uma leucemia, né, que é um câncer no sangue, depois de ter uma pneumonia, depois de ter as infecções na perna, você me dizia que ele na semana passada estava otimista. E por que você diz isso? O que ele te disse? Foi conversando na internet ou por telefone? E o que ele te disse? Foi pela internet. O negócio é o seguinte, quando essa leucemia, a expectativa do médico na primeira sessão de quimioterapia desse tipo de leucemia é a remissão completa, ou seja, que todas as células, que a maior parte das células cancerígenas sejam retiradas do sangue. Só que mesmo assim, segundo a médica amiga minha me contou ontem, ele precisa fazer outras sessões para até chegar ao máximo da quimioterapia que o corpo aguenta sem o transplante, para depois dar uma dose 20 vezes maior e aí sim ele ser submetido a esse transplante. Mas o Celso, eu percebi que ele estava otimista pelo seguinte: ele achou que essa primeira remissão, que é uma parte natural do tratamento, já fosse representar a cura. Ele acreditava dentro dele que a doença não mais voltaria. E era uma batalha que só estava começando. Mas no coração dele, ele já tinha recebido a cura, que Deus já tinha promovido essa cura a ele, portanto, ele ia contar essa história de superação. Por isso que ele acreditava. Ele não entendia que aquilo era uma primeira etapa do tratamento e nem, claro, a gente que tinha um certo contato com ele podia
falar mais claramente sobre os riscos, sobre as consequências, mas todos os médicos sabiam já, Marcelo, que o caso era muito de difícil cura, porque é uma dose de remédios no corpo imensa que derruba a imunidade de uma maneira absurda. Portanto, para você ter uma ideia, nesse período, 3 dias, eu acredito que seja depois da quimioterapia, ele não pode ter contato com as pessoas sem máscara, ele fica completamente isolado. Qualquer sinal de febre, ele precisa ter uma super atenção, ter atenção de médicos intensivistas, porque é realmente uma batalha muito difícil. Ok, Bate, eu vou falar contigo daqui a pouco. Vê se fica quietinho aí, sentadinho, vendo Cidade Alerta com o telefone do lado, que eu vou te chamar daqui a pouco. Eu também vou falar de novo com a Fabíola.